Após um cenário de diminuição de mortes e casos de Covid-19, o Brasil voltou a ter um aumento de infecções e óbitos pela complicação. Diante da possibilidade de uma outra onda de coronavírus, em função da detecção de uma nova subvariante, a Secretaria Estadual de Saúde aguarda a orientação do Ministério da Saúde. Uma quinta dose do imunizante poderia ser aplicada para minimizar os riscos da nova cepa. O Rio de Janeiro voltou a recomendar o uso de máscaras em unidades de saúde. A proteção também é indicada a quem apresenta sintomas de gripe. De uma semana para outra, o estado do Rio teve um aumento de mais de 300% em casos de Covid-19. O último boletim Infogripe, divulgado pela Fiocruz em novembro, aponta o maior número de contaminados em 12 dos 27 estados brasileiros. Com isso, medidas antes suspensas começam a tomar forma novamente. A Anvisa, por exemplo, determinou que o uso de máscaras em aviões e aeroportos é mais uma vez obrigatório. É importante ressaltar que agora nós estamos adentrando em um período de mais calor e a expectativa é que as pessoas relaxem ainda mais nos cuidados, fazendo aglomerações familiares devido às comemorações de final de ano e indo para a praia. Até a gravação desse podcast, o Brasil registra mais de 689 mil mortes por Covid-19. E o Rio Grande do Sul é a quinta unidade federativa com mais óbitos pela doença em solo brasileiro. Para falar melhor sobre o que ainda é essencial para se proteger da doença e como deve ser o comportamento da população no dia a dia, o Direto ao Ponto tem uma conversa com o virologista e professor da Fevale, Fernando Spilk. Eu sou o Lucas Eliel, sejam bem-vindos. Fernando, muito obrigado por topar essa entrevista e para dar largada na nossa conversa, te peço para que você nos explique melhor o porquê desse aumento de casos e mortes por Covid agora. Bom, na verdade, ainda o número de óbitos a gente não vê num aumento tão expressivo quanto vimos em outras ondas. O número de casos, sim, está aumentando em níveis importantes ao longo das últimas 3 semanas e nós imaginamos que isso está associado, primeiro, a uma questão de sazonalidade que nós já conhecemos, não é uma questão tão ligada à temperatura, mas talvez ao comportamento de final de ano. Desde 2020, 2021 e agora repetindo em 2022, esta época de novembro até dezembro é uma época em que nós temos elevação dos casos de Covid-19 no Brasil, que de certo modo é um reflexo também de processos de um segundo fator, né, da questão da própria evolução do vírus ao longo do tempo, dos surtos que ocorrem na Europa, nos Estados Unidos, e a gente acaba, por vezes, ou importando variantes que também têm algum ganho de transmissibilidade, que estão associadas junto com as questões sociais, acabam levando ao aumento de casos. Então, seria um amálgama entre questões que nós já sabemos estão relacionadas com o tipo de atividades e um certo descuido que a gente começa a levar nesse momento em que as temperaturas começam a se elevar aqui no nosso ambiente e, igualmente, no caso brasileiro também, o que nós vimos ao longo do tempo, o final do ano tem sido um período ou de geração de novas variantes ou mesmo de importação de variantes que estão associadas a aumentos de casos. Fernando, nós temos visto notícias sobre a subvariante BQ1. Ela tem sido um dos agentes para esse aumento de casos de coronavírus? Olha, provavelmente sim, em algumas regiões. A gente tem visto uma detecção que vem aumentando, não é? Aqui na região metropolitana de Porto Alegre, ela já foi detectada no centro do estado. Na região sudeste é uma variante que tem ganho importância, mas ela não é a única variante que talvez esteja no cenário. Na verdade, nós que estamos trabalhando na linha de frente todos os dias com sequenciamento, tem nos causado espécie, digamos assim, e é um foco de atenção, como vai se dar a disputa entre esta variante, que sim, tem características, já demonstrou características de alta transmissibilidade, e uma outra variante, particularmente, que é a variante BE.9,
que se formou, uma recombinante que se forma no norte do Brasil. Ela, em Manaus, ela substituiu rapidamente as variantes que vinham circulando anteriores, né, sublinhagens de Ômicron anteriores. Ela própria é uma recombinante de sublinhagens de Ômicron, e esta variante, ao que tudo indica, tem um perfil também de grande transmissibilidade. Para vocês terem uma ideia, ela saiu de 25% em setembro em Manaus para quase 100% em outubro, e hoje domina o cenário por lá, segundo dados de colegas que fazem vigilância genômica na rede da Fiocruz, nesse caso. Então, é importante assinalar que talvez nós tenhamos um final de ano com uma certa disputa de variantes importadas importantes, como o caso da BQ1, e variantes geradas também em território brasileiro. Então, é mais ou menos um perfil que a gente já observou no passado, já observou em outros anos, e que pode induzir a gente ter de tomar alguns cuidados, e observando aí um número de casos mais importante, talvez a gente vá, sim, encontrar isso na prática. Essas variantes que têm tomado maior protagonismo estão trazendo sintomas diferentes daqueles que nós já estávamos acostumados a acompanhar? Eu costumo dizer que a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão que muitas vezes se refere alterou o perfil de sintomas. Na verdade, desde que nós tivemos o início das variantes de preocupação, se as pessoas lembrarem, alfa da Inglaterra, beta, a gama aqui do Brasil, a gente já via uma certa alteração em relação ao primeiro ano da pandemia. Então, no final de 2020, no início de 2021, a gente já via, por exemplo, congestão nasal, coriza, como sinais que se somavam àquela questão da perda de olfato, perda de paladar, não é? Então, já vinha um desenvolvimento assim. Com o Ômicron, o que a gente observou? Um perfil, sim, mais atenuado, não é do vírus, o que não quer dizer uma segurança, por exemplo, para quem não está vacinado, em absoluto. O vírus ainda pode ser, inclusive, um vírus fatal para quem não tem uma imunidade prévia, mas a gente vê esse perfil um pouco mais atenuado. Todavia, o que as pessoas relatam? Mal-estar geral, aquela apatia, muitas vezes perda de paladar, de olfato, sim, associado tudo isso a esses sintomas de uma coriza, muitas vezes muito forte, espirros, não é? A tosse, muitas vezes, novamente, bastante forte. Então, não deixa de ser Covid-19. O que altera também muito o quadro com essas variantes é que hoje nós temos, felizmente, um contingente importante da população vacinado, e as pessoas especialmente aqueles indivíduos sem comorbidades, menos suscetíveis, e pessoas com não tenham tanta idade avançada e que têm a vacinação completa, com todos os reforços, tendem, sim, infelizmente, a ter uma doença mais branda, ainda que possam transmitir o vírus. Na China, desde que foi detectada uma nova variante da Ômicron, focos da Covid-19 começaram a ficar mais intensos. O Ministério da Saúde chinês também divulgou o surgimento de 27 mil novos casos de Covid nas últimas 24 horas, a maioria de pessoas assintomáticas. A China é a única grande economia mundial que continua aplicando uma rígida política de saúde para conter o avanço da doença, a chamada Covid-0. Fernando, com esse aumento de casos de Covid-19 que você mencionou, como fica a questão das crianças menores e maiores? Muitos pais acabaram não vacinando as crianças e os que imunizaram fizeram a vacina há um tempo. É curiosa a pergunta, ela é importante, é pertinente, inclusive porque se tem observado que os grupos, onde nós vemos assim casos mais evidentes acontecendo, por vezes até com sinais mais importantes, é justamente, não é, nos grupos que não têm recebido uma vacinação tão intensa, né? Então, crianças, os jovens adultos que não, muitas vezes, mesmo já tendo a possibilidade de ter, inclusive, reforço vacinal, não têm buscado reforço. Aí a gente tem visto um número de casos importantes. Relatórios de diferentes órgãos de saúde pública recentes demonstram que hoje crianças
se elas estão longe de ser maioria dos casos, por exemplo, mas elas já são um contingente mais importante do número de casos que são diagnosticados. Então, seria importante, de qualquer modo, que as pessoas buscassem agora, finalmente, né, depois de meses após a liberação, nós temos a vacina, sim, disponível em postos de saúde para as crianças menores, as crianças que já iniciaram seu protocolo de vacinação, as crianças um pouco mais velhas, finalizarem esse protocolo, porque efetivamente a gente tem que estar preparado. Nós não sabemos ainda a dimensão desta onda, mas temos de estar preparado pela experiência para uma onda de grandes dimensões que pode, no final do ano, imagina, atrapalhar, inclusive, o fechamento aí das atividades letivas, das atividades de escola das crianças, pela presença, né, de uma infecção por esse vírus. Então, seria interessante que as pessoas buscassem imunizar as crianças. E um recado final em relação às crianças também é o seguinte: esse vírus veio para ficar. Quanto mais vezes você for vacinado ao longo da vida, mais você vai estar protegido para fases mais posteriores, onde de repente você já tenha comorbidades, ou mesmo na tua velhice. Então é importante começar a vacinar cedo, assim como já acontece com outras doenças, a gente vai estar melhor, vamos ter essas crianças melhor preparadas no futuro para lidar com esse vírus. Fernando, quais medidas permanecem essenciais para se proteger do coronavírus? Bom, eu acho que tem medidas aí que precisam ser consideradas no contexto atual. Claro que a pandemia muda, claro que o contexto onde a gente tem vacinação, variantes diferentes, ele nos traz desafios que não são os mesmos de 2020. O que nós podemos dizer? Primeiro, a vacinação com o reforço. As vacinas têm sido fundamentais no sentido de evitar casos graves. Temos aí a boa notícia também da aprovação pela Anvisa, esperamos que daí as vacinas sejam adquiridas e estejam disponíveis, pelo menos para o início de 2023, de vacinas bivalentes, vacinas que talvez consigam, inclusive, ter um efeito maior sobre a própria diminuição de transmissão do vírus. Então, a gente vai associar a proteção clínica com quedas na transmissão, tomara que isso aconteça. Então, a vacina é a primeira linha de frente atual, fundamental. A segunda linha de frente está relacionada com o bom senso. Se eu vou estar em ambiente aglomerado por muito tempo, se eu vou frequentar um ambiente que de repente possa ter um risco mais elevado, se no ambiente onde eu estou vejo pessoas espirrando, tossindo, muitas vezes, né, com aquela frase, mas acho que não é Covid, está tão leve, por favor, tome os cuidados. O cuidado fundamental aí seria carregar consigo uma máscara para esses ambientes onde a gente possa enxergar maior risco. Transporte público, ambientes de aglomeração de pessoas mal ventilados, como agências bancárias e outros, por exemplo. Então, ter esse cuidado, ter esse autocuidado e também o cuidado que ele é benéfico, porque ele evita de passar o vírus a outras pessoas. Então, ter uma máscara consigo para evitar isso. Em ambientes determinados, onde isso é inevitável ficar várias horas com outras pessoas e há um risco elevado, como, por exemplo, as viagens aéreas mais prolongadas, as viagens intermunicipais de ônibus, enfim, aí o uso da máscara, como bem assinalou ontem, inclusive em reunião, a Anvisa se torna, de certo modo, deveria ser de fato obrigatório, porque o risco de transmissão é muito alto. Então a máscara retorna como uma necessidade de proteção individual, utilizando o bom senso, né, especialmente nos ambientes mal arejados e ambientes onde a pessoa possa avaliar que há um risco maior, isso aí incluindo, claro, os ambientes de atendimento à saúde. E o terceiro ponto que eu acho que é fundamental, que as pessoas têm que ter um cuidado muito especial, está relacionado com a questão da testagem. Nós temos um descuido muito grande com a testagem, não há praticamente iniciativas de grande monta no sentido de rastrear casos. O teste no Brasil, nós praticamente não temos acesso à testagem gratuita em larga escala, lamentavelmente, né? Mas as pessoas devem procurar o diagnóstico sim, até para poder saber que estão com a doença, evitar de passar esse vírus a outras pessoas e poder buscar, quando necessário, o auxílio dos profissionais de saúde. E dentro desse tema da testagem,
também muito cuidado com recomendações, por exemplo, de retorno às atividades ou ao convívio social muito cedo, né? A gente tem visto recomendações, por exemplo, da ordem de 5 dias após o teste positivo. Isso é muito cedo, a tendência é que a pessoa ainda esteja excretando o vírus em volumes consideráveis em quantidades, em cargas consideráveis, deve haver um cuidado. Então, utilizar também do bom senso, da testagem, do bom senso no uso dessas informações. Tá? Esses seriam os 3 pontos a atacar. Vacinação, em ambientes de risco, utilizar a máscara e sim, toda vez que tiver um sinal clínico respiratório ou tiver tido contato, por exemplo, com pessoas que estão suspeitas ou já positivas, buscar a testagem. Isso poderia ser um fator para evitar a disseminação do vírus e diminuir o tamanho dessa onda. Fernando, ainda na questão dos cuidados, com a proximidade das férias, as pessoas vão ir mais para a praia. Esse ambiente é ao ar livre, mas registra grandes aglomerações. Fica a recomendação para usar máscara na areia? Eu diria que aí é o tipo de ambiente que é um bom exemplo, né? Você está num ambiente completamente aberto, se você consegue manter distância, por exemplo, teu núcleo familiar ou núcleo de amigos, né? Que está numa determinada reunião de pessoas ali na areia e você está distante de outras pessoas, um ambiente ultra bem ventilado, ora, seguramente ali você pode, de repente, não utilizar a máscara, mas aí você sai dali e vai pegar um transporte público. Sai dali e vai para preciso passar no banco para pagar uma conta. Aí vai naquele banco lotado de gente. Carrega uma máscara contigo, é isso que eu chamo de bom senso. Vou me expor, né? Vou visitar um amigo que me relatou que está com doença respiratória na tarde, depois da praia. Bom, talvez nem seja o caso de visitar, faz uma ligação, né? Recomenda que esse amigo busque diagnóstico e tratamento médico. É aquilo, a gente trabalhar com bom senso, talvez assim uma reeducação, a gente sempre menosprezou as doenças respiratórias. Nós brasileiros sempre fomos trabalhar, entre aspas, gripados, né? Coisa que a gente não vê em outros países. Tem países que, inclusive, ou você falta ao trabalho justificado, ou você vai utilizar uma máscara no dia a dia quando está acontecendo surto de doença respiratória. A gente aqui não tem essa cultura. É utilizar uma cultura de higiene respiratória, de comportamento para evitar a infecção. E aí é o bom senso, né? Eu estou na praia, mas de repente vou para um ambiente mais aglomerado depois, bom, aí são 2 situações diferentes, talvez em alguma delas eu realmente precise usar a máscara, em outra não. Além das vacinas bivalentes, a Anvisa tem tomado outras medidas que trazem uma maior gama de proteção contra a Covid-19 no Brasil. Uma delas é a ampliação do remédio Remdesivir para tratamento pediátrico. O medicamento vai poder ser utilizado em crianças a partir dos 28 dias de vida, com peso de pelo menos 3 quilos e com administração suplementar de oxigênio. O Remdesivir foi o primeiro remédio para o tratamento de Covid aprovado no Brasil, mas só era indicado para pacientes com mais de 12 anos e mais de 40 quilos. O medicamento pode ser utilizado somente em atendimentos hospitalares. Não é possível comprar em farmácias. A substância impede a replicação do vírus no organismo, diminuindo o processo de infecção. Fernando, um dos desafios para os cientistas em relação à Covid-19 é a mutação do vírus. Como está o cenário dessa questão agora também, citando o fator eficácia das vacinas que temos hoje? Na verdade, o que nós já sabemos, a gente já podia imaginar que isso aconteceria ao longo do tempo pela experiência que nós temos até com coronavírus de outras espécies. O vírus vai evoluindo lentamente, o vírus vai, claro que agora introduzido na espécie humana há não tanto tempo, até essa evolução se deu de maneira um pouco mais rápida do que o normal, ele vai mudando e a gente vai precisando ao longo do tempo acompanhar essas mudanças, introduzindo vacinas mais atualizadas. Isso não quer dizer, como eu já ressaltei, que as vacinas que nós temos não deem proteção clínica, mas para que a gente atinja, por exemplo, níveis mais altos de proteção no nível populacional, sim, há um esforço
não só de mapear as mutações do vírus, mas de depois transferir esse conhecimento para quem está formulando vacinas, para que as vacinas sejam cada vez mais próximas do vírus que está no campo. Não de maneira idêntica, nem no mesmo ritmo, mais similar ao que se faz com a gripe, por exemplo. Então, é muito acertado e a gente vê com muito bons olhos, por exemplo, esta ideia de trazer as vacinas chamadas bivalentes, né, que já trazem antígenos, né, as moléculas que vão ser utilizadas pelo nosso sistema imune para gerar a proteção, mais atualizadas, mais próximas dos vírus modernos, entre aspas, que está acontecendo justamente agora. Elas já vêm sendo utilizadas em larga escala na Europa. O que nós estamos vendo lá? Então, tem trabalhos demonstrando, né, trabalhos feitos com pessoas acima dos 12 anos de idade, onde essas vacinas foram testadas, mostrando um nível de proteção clínica muito alto e já efeitos no nível populacional que são importantes. Então, essa é uma tendência, que a gente continue vigilância genômica e percebendo alterações relevantes, né, nas proteínas do vírus, que a gente vá recomendando e quem produz as vacinas vá atualizando as vacinas ao longo do tempo. É mais ou menos o que a gente tem para outras doenças virais, e sempre citando o exemplo, né, do vírus da gripe, onde não é exatamente o mesmo processo, ele, inclusive, necessita de um processo de atualização num ritmo até mais rápido do que provavelmente nós precisaremos ao longo do tempo para o coronavírus, mas é isso. E desenha já um cenário, né, da necessidade de revacinações anuais, pelo menos por algum tempo, né, enquanto o vírus está se disseminando aí na espécie humana, e é esse o panorama que a gente tem para os próximos anos: atualização de vacinas, reforços vacinais, para que a população esteja devidamente protegida. Fernando, para finalizar nossa conversa, eu vou voltar à questão da temperatura. Ela influencia na transmissibilidade do coronavírus? E também te questiono sobre qual a magnitude que você acha que terá essa nova onda de Covid-19. É interessante essa questão da temperatura. Lá, bem antes da chegada do vírus no Brasil, a nossa discussão entre nós virologistas, de repente em regiões mais quentes esse vírus não vai se disseminar tanto. E aí nós vimos que isso não é bem assim. A gente teve no primeiro ano uma onda de inverno bastante importante, mas ela foi rapidamente sobrepujada pela onda que nós tivemos no final daquele ano de 2020, é o que tem acontecido. Nós temos ondas de outono e inverno, mas as ondas de final de ano aconteceram também em 21 e está se desenhando agora em 22. Talvez não tenha a ver só com a temperatura, talvez não seja um efeito, portanto, da temperatura de fato, talvez seja mesmo questões sociais e a própria diversificação genética do vírus, né, que acaba induzindo isso. E uma coisa que a gente tem que pensar sobre a temperatura, que muitas vezes a gente não se toca, é que o que ocorre é que no verão a gente acaba indo para ambientes muito fechados e com péssima circulação. A gente utiliza muito ar-condicionado no contexto dos países tropicais e de ambientes subtropicais como o nosso, né, onde as temperaturas de verão são muito elevadas. Então, isso talvez seja até um facilitador a mais que o vírus tem para esse período. Quanto ao tamanho da onda, isso é muito difícil precisar. Por quê? Se nós formos olhar ao longo do tempo, nós tivemos ondas de diferentes magnitudes relacionadas a diferentes variantes, e com estas variantes que estão preocupando no mundo hoje, XBB, BQ1 particularmente, e com a BQ1 em específico, o que nós temos visto é que você tem países que tiveram ondas de grandes proporções, como o caso da Alemanha. Você tem países onde essa onda foi mais branda que a onda anterior, as ondas anteriores de algumas sublinhagens de Ômicron que ocorreram no meio do ano, como aqui no Rio Grande do Sul mesmo a gente teve uma onda relativamente pequena. E você tem países onde a gente está vendo um aumento extremamente rápido para um volume grande de casos, como é o caso do Japão, onde a gente vai ter uma onda talvez até paralela com a onda japonesa. Então você tem países que foram duramente atingidos, grande número de casos, países que não foram tão atingidos. Por isso, nesse momento, é difícil cravar se nós teremos uma onda com aquela
dinâmica explosiva que nós tivemos de Ômicron lá em janeiro desse ano de 22, ou se vai ser uma onda mais branda, que algumas pessoas nem sentiram, mas que passou, como é o caso da onda que nós tivemos aí ao redor de final de maio, início de junho, agora de 22 também. Então, é isso que está aberto. A melhor coisa que pode acontecer é a gente tomar todas as cautelas e ao final aí de dezembro chegar e dizer, nem era tão grande assim. Com certeza, é o que a gente espera. Fernando, muito obrigado por você ter nos dado todos esses esclarecimentos sobre o coronavírus. Eu agradeço o espaço e um abraço aí. Se você gostou desse podcast, vale a pena escutar outros episódios feitos pela equipe de jornalistas do Correio do Povo, no site do jornal, no YouTube ou aí no seu aplicativo de streaming favorito. E esse Direto ao Ponto teve produção e apresentação de Lucas Eliel, coordenação de Márcio Gomes e Brenda Fernandes, edição de Alia Felencar e assistência de Matheus Oliveira. O episódio utilizou áudios da Record TV e AFP. Obrigado por ter nos acompanhado e até a próxima.